Olá, boa noite, meus queridos e minhas queridas, amigos, irmãos, companheiros de jornada. Vamos juntos nesse instante com temor e tremor no coração, cheios de reverência, ler o capítulo 11 do livro de Atos, e eu te convido a fazer isso, convidando todos os que estão próximos de você, pegando sua Bíblia, orando, pedindo ao Espírito de Deus que nos ilumine e nos ensine um pouco mais. Vamos lá, não vamos perder tempo não. Nós terminamos ontem Pedro na casa de Cornélio, né? O Espírito derramou sobre eles. Pedro de fato entrou na casa de um gentio, né? E isso é positivo para a igreja de Jesus. E no capítulo 11 diz assim, ó: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, lá em Jerusalém, que também os gentios, né? Os samaritanos, os Cornélio aqui no caso estava em Cesareia, haviam recebido a palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando Pedro subiu a Jerusalém, e subiu aqui a questão geográfica, Jerusalém estava no Monte Sião, no alto, então você está subindo para Jerusalém, né? No mapa você vai perceber que Jerusalém está abaixo um pouquinho de onde eles estavam. Os que eram da circuncisão, aqueles judeus que creram em Jesus, mas que mantinham como prática o rigor da lei, cumprir toda a lei, inclusive circuncisão, sabe tudo, esses eram os chamados da circuncisão, interpelaram Pedro, arguíram Pedro dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ou seja, não podia, né? Então eles eram os especiais, eles continuam essa turma aqui, ó, esse grupo, e é grupo mesmo, eles queriam ter até os privilégios na ceia. Eles não se misturavam não. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, verso 5, eu estava na cidade de Jope orando, e ao meio-dia, né, conforme o rigor também era o hábito, que eles tinham orar 9, meio-dia, 3 horas, né? Assim como nós aqui, nós temos um grupo que todos os dias ora meio-dia. E Pedro está dizendo que num êxtase, tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Ou seja, ele está dizendo para Deus, que pediu para ele: de modo nenhum, Senhor. Ou seja, está enraizado em mim desde que eu nasci. Está enraizado na cultura do meu povo há mais de 3.000 anos. O Senhor quer que agora eu pegue e enfie a mão, mate e como? E ofereça a ti em sacrifício? Ah, não dá não. Porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, Pedro, não consideres tu comum. Verso 10, e isso sucedeu por 3 vezes. E de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Ou seja, amados, ele tinha que ter tido uma visão. O Espírito tinha que ter falado com Pedro. Eu até coloquei na minha escrita ontem, forçado entre aspas, porque Pedro disse de si mesmo: jamais iria, se não tivesse todo esse trabalhar de Deus, do Espírito na vida dele. Foram comigo estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E eles nos contou como viram o anjo em pé em sua casa, e que lhes dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar ali na casa de Cornélio, todos reunidos, caiu, ele está usando a palavra, derramou o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse, ainda conosco lá no ministério: João, na verdade, batizou com água, ou seja, só para arrependimento, só para preparar o povo para receber o Messias, Jesus. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. E de fato aconteceu. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando
cremos no Senhor Jesus, quem era eu como homem, Pedro, apóstolo, para que pudesse resistir à vontade de Deus? Se Deus quis derramar para eles o dom do Espírito Santo, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Eu quero chamar a atenção nesse versículo 18, porque dá a impressão que pacificou, resolveu tudo. Não, amado. Grande parte desses que estão ouvindo Pedro aqui, só o intelecto deles que compreenderam. O coração, a alma, não. Não, de forma alguma. Porque você vai ver lá em Atos 15, mais na frente, que foi difícil, teve que ter um concílio para resolver isso. Você vai ler lá em Gálatas 2, Paulo falando, que ele teve que confrontar Pedro face a face, tete a tete, porque ele se tornou repreensível. Porque o grupo da circuncisão ainda continuou vivo e ativo, em um grupo forte e que minava os gentios. Fiquem atentos, cuidado com seu coração não tomar partidos, você não querer se tornar o melhor que os outros, o mais santo, o mais puro que os outros. Por favor, não faça isso. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lá no capítulo 7 para o capítulo 8, nós já lemos, eles se espalharam até a região da Fenícia, que está um pouquinho mais no noroeste, né, daquela região, bem perto do mar Mediterrâneo também, né, perto de Sidom, Chipre, que era uma ilha grande, enorme, e Antioquia, que nessa época era a terceira maior cidade do Império Romano, só perdia para Roma e para Alexandria, essa Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, ou seja, o foco deles era os judeus ainda, por isso Deus chamou Paulo, por isso que Deus chamou outros para expandir, porque Deus queria que só pregasse aos judeus? Lógico que não, o evangelho é para todos. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, né, que foram até Antioquia, porque Antioquia, como Roma, foram igrejas estabelecidas por pessoas leigas, pessoas gentílicas. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, ou seja, então já está para além dos judeus, está falando aos gregos, aos romanos, a todos. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Ou seja, amados, a palavra não volta vazia, ela quando sai da boca de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma criança, a palavra sai da boca até de uma mula, como está lá em Balaão, ela cumpre o papel de Deus, ela não torna ao céu sem que primeiro faça aquele que lhe apraz. Fiquem atentos a isso, viu? Aqui a mão de Deus estava sobre eles. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E então eles enviaram para lá, né, Barnabé até Antioquia. E ali, em Antioquia, Barnabé, Paulo e os demais, ali nasceu um grande centro missionário, de onde partiram as 3 viagens missionárias de Paulo. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, aleluia, o mover de Deus nos corações, curando vidas, transformando vidas, com firmeza, vendo a graça de Deus, né, diz o texto, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E é o mesmo que eu estou pedindo para vocês, com firmeza de coração, permaneçam em Jesus, gente. Não desanime não. Você que continuou, começou a ler a Bíblia aqui conosco, persevere, vá além, lê mais, busque mais. Não dá para sair de Jesus nesses dias, não dá para ficar sem Deus. Tirar Deus das nossas vidas é tirar tudo, fica o vácuo, fica o vazio, fica o nada. Vamos lá, amados. E partiu Barnabé, né? Aliás, verso 24, eu não li, ó. Vamos lá, de novo. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, de fato. E partiu Barnabé para Tarso, né? Tarso da Cilícia, à procura de quem? De Saulo, que daqui a pouco vai se chamar Paulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Que coisa linda e maravilhosa. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, né? E aqui é interessante, a raiz da palavra significa, né, literalmente os que pertencem a Cristo. E como alguns dizem, né, pequenos cristos. Ou seja, eram imitadores de Jesus nesse momento. E eu quero agradecer a Deus por isso.
porque de fato essa é a função minha e sua, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém, né? Saíram de Jerusalém, saindo do alto para baixo, e foram para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Gente, é lindo você ler isso aqui, né? Tanto os profetas do Velho Testamento, como os profetas que você está vendo aqui no Novo Testamento já, eles tinham esse dom da parte de Deus de pôr a cabeça para fora dessa dimensão, enxergar aquilo que um homem natural não consegue, e prever algumas coisas, e pré-anunciar algumas coisas. Isso é importante na caminhada. E quando é que isso acontece? Em momentos difíceis como esse aqui, em momentos que precisa de algo, porque hoje em dia você vai ficar correndo atrás de profetas pedindo para alemão para fazer isso. Não, amados, hoje você sabe como agir em cada situação, porque a Bíblia diz que você tem que imitar Jesus. Deus nos fala hoje pelo Filho, então fique atento. Mas esse Ágabo aqui é o mesmo que predisse a morte de Paulo. Então era um cara cheio do Espírito Santo de Deus. E essa fome veio nos dias de Cláudio. Cláudio era imperador que reinou em Roma do ano 41 até o ano 48. E foi um cara extremamente perverso. Paulo estava debaixo dele. Calígula, Cláudio e Nero. 3 caras ruins que Paulo trabalhou como missionário, como apóstolo. E essa fome que veio nos dias de Cláudio tem um agravante a mais. Esses dias aqui, esse ano é o ano 46, está coincidindo justamente com o período em que aquela multidão de gente que trabalhava na reconstrução do templo de Herodes, né, estava encerrando. Então, além da seca, da fome, muita gente desempregada sem o seu serviço. E aí exige da igreja o que a gente chama de amor. A igreja tem que aprender a ser assim, amados. O que eu guardo, eu perco. O que eu guardo, eu perco. É o que eu dou, o que eu tenho, o que eu carrego comigo. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, tá vendo? Os discípulos, somente os mais abastados, os mais ricos, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo, que é Paulo. E aqui, segundo está registrado na carta aos Gálatas, Tito também estava com eles aqui. Eles subiram e lhe enviaram tudo. Amados, fiquem atentos nesse momento, porque Deus é bom e Deus cuida de nós, viu? E eu quero orar com você nessa perspectiva de mais um capítulo lido. E eu quero, junto com você, com temor e tremor, clamar aos céus, pedir a Deus para nos dar discernimento, sabedoria e graça e nos fortalecer. E eu quero dizer, como Barnabé disse aos irmãos, permaneçam firmes em Cristo. Não desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas fiquem no prumo do Evangelho. E por favor, não parem de ler a palavra e não parem de imitar Jesus. E vamos juntos nessa terra ganhar o maior número de pessoas nesses dias para ler a Bíblia conosco e sermos de Jesus. Agradeço a Deus porque hoje também nós retomamos nossos encontros presenciais. Foi muito bom. Iniciamos a leitura do livro de Eclesiastes. Então vamos juntos, né? Nos encontros presenciais toda segunda-feira. Eu te convido a orarmos juntos nesse instante. Pai, bom é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nunca jamais nos abandonará. Fiel é o Senhor, Pai, que apesar de nós, tem nos mantido, tem nos guardado na inteireza de coração e na pureza de Cristo. Obrigado por esse encontro de oração. Cerca-nos de paz nesse instante. Guarda-nos aqui com os teus anjos e repreenda toda seta do maligno, todo levante do inimigo, impedindo-nos de orarmos pacificamente, de bebermos a tua fonte. Ó Deus, então, olha para nós, receba a nossa gratidão e louvor por todos os livramentos que o Senhor nos deu nesse dia, pelo pão, pela água, pelas vestes, pela provisão. Obrigado porque nada nos faltará. Sim, Pai, como diz Paulo, sim, é o Senhor quem nos fortalece e nada nos faltará. Sim, o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não nos faltará em nada nessa terra. Agora, Pai, nós clamamos a Ti,
Que o Senhor nos faça boca do Senhor nesses dias, profetas do Senhor, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, é o Deus vivo. Anunciar que o teu Espírito é Deus conosco, é o nosso Paráclitos, é o nosso Consolador, é o nosso encorajador. Então venha sobre nós nesse instante, sopra o teu vento sobre cada casa, mente, coração, cura os doentes, levanta os cativos, fortaleça o abatido nesse instante. Ó Deus, e repreenda toda seta do maligno contra nós. Ministra sobre nossas casas a tua bênção e a tua paz. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor por esse encontro, por cada irmão que lê a Bíblia aqui conosco. E enquanto estamos orando nesse instante, nós clamamos ao Senhor, no poder do teu Espírito, que o Senhor estenda a tua mão sobre cada um, fortaleça os ossos, revigore, Pai, o ser de cada um, cura a carne, Pai, levanta a alma abatida, e alinhe tudo em nós, Pai, corpo, mente e alma, para que nós sejamos nessa terra verdadeiros discípulos, pequenos cristos, imitando aquele que é o Senhor de tudo, é o dono de tudo, aquele que nos amou com amor eterno e se derramou por nós ali na cruz do Calvário. Obrigado por tudo, Pai. É assim que nós oramos gratos pelo milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém.